teu grande mar, move as suas águas, enche-me de ti. Eu quero, Senhor, transbordar pra teu louvor. Faz-me, Senhor, eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, entrego a direção da minha vida. Eu quero ser usado. Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, entrego a direção da minha vida. Feliz estar com vocês aqui novamente na nossa live. Vamos falar do Jesus e o Covid-19. Se você está perdido nessa página, não sabe aonde você está, quem sou eu? Sou o pastor Johnny da Igreja Brasil para Cristo aqui no centro de Mariporã. E nós fazemos uma live todas as quartas-feiras neste horário para falar um pouco sobre uma visão bíblica a respeito da pandemia do Covid. Diferentemente das noticiários ou diferentemente do que nós vemos na televisão, não vamos aqui falar número de infectados ou falar de vacina, mas sim vamos falar qual o relacionamento entre essa pandemia que trouxe tantos males, sofrimentos, dificuldades e lutas e o desígnio, o cuidado, o amor e a graça de Deus. Qual é a relação de um e o outro? Falamos já da soberania de Deus, falamos do cuidado de Deus, falamos do amor de Deus, falamos da bondade de Deus. Nós vamos falar, hoje, dando continuidade nessa segunda parte do nosso estudo, que é discutir um pouco, pensar um pouco a respeito dos propósitos de Deus na pandemia. O que Deus tinha em mente, o que Deus tinha no seu contexto em infectar e matar algumas pessoas, enviando a pandemia assim. E como nós já dissemos aqui, não tem como nós definirmos e entendermos amplamente, completamente a vontade de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus, mas nós, de forma bíblica, podemos analisar as Escrituras, analisar como Deus age, por que Ele age, de que forma Ele age, e podemos, sim, tirar algumas conclusões e tirar alguns ensinamentos muito oportunos a respeito do porquê da pandemia, o propósito da pandemia. Semana passada, nós falamos a respeito que essa pandemia serviu para ilustrar o horror moral. Ou seja, falamos que Deus permitiu a pandemia para que nós tivéssemos uma oportunidade de enxergar, tirar um pouco os olhos da nossa carreira, tirar um pouco os olhos da nossa família, tirar um pouco os olhos do nosso salário, do nosso trabalho, do nosso dia a dia e olhar um pouco para a realidade de como a vida ela é curta e como o mundo a qual nós vivemos ele é um mundo podre, é um mundo que está diariamente, dia após dia, está apodrecendo, está moralmente se corrompendo mais e mais. Vimos aí no Brasil quantos estados, bairros aí, prefeitos, eles usaram do dinheiro da pandemia e fizeram aí o famoso covidão, desviando dinheiro. Então nós vimos que dos propósitos de Deus em relação à pandemia é mostrar para nós
os horrores morais, é mostrar que a humanidade está moralmente doente, moralmente corrompida. Nós gostamos de bater no peito e dizer que somos a coroa da criação, que somos os animais racionais, que somos inteligentes, chegamos à lua, criamos foguetes, criamos vacinas e tantas máquinas e robôs, inteligência artificial, mas nós não gostamos de aceitar quando as Escrituras diz que nós somos moralmente corruptos. Ou seja, há em nós uma semente do pecado que ela destrói o nosso caráter, destrói nós interiormente. Então somos diariamente, levados a batalhar contra a hipocrisia, batalhar contra o egoísmo, batalhar contra a luxúria, ou seja, todos esses males, eles crescem em nós. E como um hábil jardineiro, devemos todos os dias tirar essas ervas daninhas que procuram arraigar-se no nosso coração. Então essa foi a primeira propósito que nós aqui trouxemos para vocês. Deus quis nos ensinar, Deus quis nos mostrar, Deus quis que soubéssemos o horror moral da sociedade ao qual nós vivemos. E essa pandemia tira as escamas dos nossos olhos para que nós possamos ver. Hoje nós vamos falar que Deus usa a pandemia para levar sobre pessoas julgamentos específicos, de acordo com as suas próprias obras e atitudes. Então, algumas pessoas, não todas, algumas pessoas, Deus permite que elas se infectem da pandemia como uma forma de juízo devido aos pecados, devido às atitudes dessa pessoa. Quem? Não sei. Então, não estou dizendo aqui que alguém, você pode falar assim, tá vendo, o pastor falou que Deus manda o Covid, que as pessoas que se infectam é porque são pecaminosas. Então o meu vizinho, eu sempre soube, aqueles funk dele, aquelas bagunças que ele fazia, tá agora aí, ó, todo mundo com Covid, é Deus julgando. Não é isso que eu estou falando. Não estou dizendo que essa pessoa que você conhece que está infectada, Deus permitiu que ela se infectasse porque Deus está condenando e julgando ela. Não, eu estou dizendo que sim, Deus permite para julgar algumas pessoas, mas eu não sei quem, e nem você sabe, somente Deus sabe. E cada um deve sondar o próprio coração, é o que nós vamos ver no final aqui. E uma das características, um texto que fala sobre isso é Jó. Jó, ele é um exemplo para nós. Jó poderia ser um homem, que nós poderíamos dizer que sofreu, padeceu por conta dos seus pecados, porque Jó perdeu filhos, perdeu bens, perdeu tantas coisas, sofreu na pele por conta de outros planos e desígnios de Deus. Mas muitos poderiam pensar que Deus estava julgando ele, e não estava. Olha só o que Deus fala de Jó, um homem que sofreu, padeceu. Jó 1:1. Diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Então, um homem que sofreu, que perdeu bens, que perdeu filhos, que perdeu tantas coisas e sofreu na pele, era um homem justo, era um homem íntegro e era um homem que temia a Deus. Logo, não são todos que sofrem, todos que padecem, que são pessoas que padecem e sofrem por conta de um julgamento, um juízo de Deus. Esse é o caso de Jó. Jó não estava sendo julgado por Deus. E ainda assim, ele sofreu. E os cristãos também passam por sofrimentos e lutas. 1 Pedro capítulo 4.
1 Pedro 4 vai falar do juízo de Deus. E olha o que Pedro diz no versículo 17 e 18. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio pecador? Pedro está dizendo aqui que o juízo de Deus, ele começa pelos filhos de Deus. Ele começa pela casa de Deus. A diferença é que os filhos de Deus, aqueles que estão em Cristo Jesus e nasceram uma nova vida, foram nascidos de novo pelo Espírito, eles não são julgados para condenação, eles são julgados para disciplina, para correção, porque Jesus disse, através de Paulo, ele disse que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas o juízo e o julgamento de Deus, eles vêm para todos, e nem sempre é por conta dos pecados. Então, devemos ver sim o juízo de Deus sobre a humanidade. Devemos ver sim o juízo de Deus sobre a sociedade, sobre a corrupção. O juízo de Deus sobre os horrores morais da nossa sociedade. Sim, Deus está julgando através da pandemia. A mão de Deus está sim sendo punitiva. Mas não é só isso. Não é só isso. E um exemplo da punição de Deus na Bíblia nós vemos em Herodes. Olha o que a Bíblia diz em Atos capítulo 12. Atos 12, versículo 23. Atos 12, 23 diz assim: visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido de vermes, comido por vermes. Esse texto está dizendo que Herodes, ele exaltou a si mesmo, e visto que não glorificou a Deus, o anjo de Deus o feriu e ele morreu. Aquele exato momento. Então, por conta de exaltar-se, de glorificar a si mesmo e não render glória, não se humilhar perante Deus, Deus enviou um anjo e esse anjo feriu Herodes e ele foi executado pelo anjo. O anjo matou. Então nós vemos aqui uma punição de Deus, um juízo de Deus sobre uma pessoa, um indivíduo, por um pecado específico desse indivíduo. Esse texto então nos dá base para dizer que Deus age dessa forma. É padrão de Deus fazer isso. Agora Deus faz em quem Ele quer, quando Ele quer e da forma que Ele quer. Não sabemos quem são as pessoas, não sabemos quando Deus fere elas e não sabemos como Deus fere. Mas sabemos que Deus pode sim estar te ferindo no seu bolso, pode sim estar te ferindo na sua saúde, pode estar sim te ferindo na tua família, para que você se arrependa dos seus pecados, para que você se arrependa das suas práticas. E essa pandemia tem pesado a mão de Deus sobre algumas pessoas, para que elas se arrependam das práticas delas. Um outro exemplo bíblico de sofrimento está em Romanos capítulo 1, versículo 27. Romanos 1, 27 diz assim: da mesma forma,
os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Esse texto não está falando o castigo, mas esse texto está falando que os homens, aqui quando fala homens não fala de humanidade, aqui está falando homem de sexo masculino. Ele está dizendo, da mesma forma os homens do sexo masculino também abandonaram as relações naturais com as mulheres. Aqui está falando de relações sexuais naturais entre um homem e uma mulher. Está dizendo que os homens abandonaram essas relações e se inflamaram, Se inflamaram de paixão uns pelos outros. De homens se inflamaram de paixões para com outros homens. E começaram a cometer atos indecentes de homens com homens. E aí a Bíblia está dizendo que esse ato indecente é um ato pecaminoso. É um ato que exemplifica e aponta um horror moral da nossa sociedade. E está dizendo que esse ato, esses horrores morais, o texto continua dizendo o seguinte aí, olha. Esses homens receberam em si mesmos. Ou seja, neles mesmos receberam o castigo. Então está dizendo que o castigo por essa perversão, ela refletiu neles mesmos. Ou seja, Deus castigou, Deus puniu essa perversão. Não está dizendo aqui qual é a punição, mas está dizendo que eles receberam, que esse tipo de ato, esse tipo de comportamento é um comportamento que não abre brecha, abre sim para que o julgamento e a punição de Deus caia sobre essa pessoa, porque o pecado dela, ele exemplifica um horror moral que fere a lei de Deus e fere os princípios de Deus. Então, devemos entender, devemos compreender que um dos planos de Deus para essa pandemia era alcançar algumas pessoas com julgamentos de sofrimento. Algumas pessoas Deus já tinha programado, Deus já tinha um propósito e um desígnio de trazer a pandemia sobre essa família, essa casa, essa pessoa, para que essa pessoa fosse punida pelos atos pecaminosos dela e essa punição levasse essa pessoa ao arrependimento, levasse ao interior, olhar interior, sondar o coração, examinar a si mesmo e viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Esse foi o segundo propósito, que nós podemos ver em relação à pandemia. Se você tem alguma pergunta, se você gostaria de fazer alguma pergunta em relação às nossas lives, a esse tema, escreva no comentário. Deixe aqui um comentário com a sua pergunta, que na próxima semana eu prometo estar aqui respondendo para vocês as suas perguntas, tá bom? Nós vamos agora estar encerrando por aqui a live. Fiquem conosco para o culto, permaneçam conosco, teremos um culto logo ao fim dessa live, vamos começar às 20 horas, tá? Vocês são bem-vindos aqui conosco. Se você não pode estar participando, assista depois, o culto vai estar disponível na página da nossa igreja. Se você ainda não seguiu, não compartilhou, siga a nossa página, seja aí um membro da nossa página, para que você possa estar recebendo também aí um aviso do Facebook quando nós estivermos online com o nosso conteúdo disponível, tá bom? Queridos, a paz do Senhor, Deus abençoe vocês, até mais tarde.